Vamos dar início, meus irmãos, à aula de hoje. O tema da nossa aula é mandatos criacionais. Alguém já ouviu esse termo antes? Se alguém já ouviu, levanta a mão, por gentileza. 1, 2. Pouca gente ouviu esse termo, né? Obrigado, meu irmão. Esse termo, meus irmãos, tem a ver com as primeiras instruções que Deus deu assim que ele criou Adão e Eva. Então, essa noção de mandatos criacionais são aqueles mandatos, ou seja, aquelas instruções, aquelas ordens que Deus dá assim que ele termina de criar Adão e Eva. Nós vamos analisar 3 mandatos criacionais, que são mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Certo? Abram, por gentileza, aí em Gênesis, que será a base da nossa aula. Nós vamos ler aqui Gênesis 1, de 26 a 31. Gênesis 1, de 26 a 31. Enquanto os irmãos acham, assim que Deus criou Adão e Eva, ele deu direitos e deveres para Adão e Eva. E o pecado distorceu esse modo do homem cumprir com essas ordenanças que Deus deu. E hoje nós vamos avaliar qual é o conceito desses mandatos criacionais, ou desses 3 mandatos criacionais, e quais são as aplicações para as nossas vidas hoje em dia, tá bom? Então, vamos ler aqui o que a palavra nos diz. Gênesis 1, de 26 a 31. E Deus disse, só para contextualizar aqui, Deus já tinha criado todas as coisas do dia 1 até o dia 6, e aqui estamos no 6º dia, tá bom? Então, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Vamos lá, meus irmãos. O princípio de tudo. Assim que Deus criou Adão e Eva, o que ele falou para Adão e Eva? Aqui nós temos os 3 pilares ali, que são os 3 mandatos que nós vamos estudar. Primeiro deles, o mandato espiritual, tem a ver com o relacionamento do ser humano com Deus. Primeiro mandato, relacionamento do ser humano com Deus. O segundo mandato, que é conhecido como mandato social, é o relacionamento do ser humano com o próximo. E o terceiro mandato, mandato cultural, é o nosso relacionamento com o cosmo. Quando eu falo cosmo, eu estou falando de todo o universo. Por exemplo, essa semana nós vimos a missão espacial que foi à Lua e voltou. Todo mundo viu? Como que eles devem tratar a Lua, por exemplo?
Então, nós vamos ver isso dentro do relacionamento com o cosmo, aquilo que foi criado por Deus, como que o ser humano deve se relacionar com isso. Então, quando Deus criou o ser humano, ele não apenas nos deu a vida, mas ele nos deu um propósito. O Éden, o Jardim do Éden, não era um local de ociosidade, mas de relacionamento ativo e de responsabilidade. Então, nós não fomos criados e deixados a Deus dará. Deus nos deu um propósito a ser cumprido. E esses mandatos que nós vamos ver, é importante nós pontuarmos que eles foram dados antes da queda. Então, Deus já nos mostra como Ele quer que nós, como seres humanos, nos comportemos. É claro que o pecado vai complicar as coisas, mas esses mandatos que foram dados lá no início, eles se mantêm depois da queda e continuam mantidos até hoje. Então vamos olhar essas 3 dimensões da vocação que Deus nos deu. A começar pelo capítulo 1, ou ponto 1 da nossa aula, que é o mandato espiritual. Como é que nós devemos nos relacionar com Deus? Então vejam aqui. Nesse primeiro ponto que nós estamos tratando, do mandato espiritual, nós temos a expressão da humanidade em resposta ao relacionamento estabelecido por Deus. Ou seja, Deus criou o ser humano e Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Deus sempre quis manter um relacionamento com o ser humano. E lembrando que é sempre Deus que vem ao nosso encontro, e nunca nós que vamos ao encontro dele. Desde o início, é Deus quem vai até o Jardim do Éden para conversar com Adão, ali logo no início. E depois da queda, depois que Adão pecou, Deus também vai ao encontro de Adão e Eva, e aí os dois se esconderam, mas é Deus quem vai. E é por isso que nós falamos que o plano da salvação é obra exclusiva de Deus, porque é sempre Deus quem vem ao nosso encontro. Nós, depois que o pecado entrou no mundo, nós nos afastamos de Deus, nós fugimos de Deus. E é por isso que nós dizemos que o Espírito Santo precisa tocar o nosso coração, e nós dizemos que é Ele quem nos convence do pecado, para que assim nós reconheçamos que nós precisamos de um Redentor, e esse Redentor é Cristo. É por isso que nós vamos ver a diferença entre revelação geral e revelação especial. Ou seja, Deus se revela pelas coisas que Ele criou. Tudo aponta para Deus. Ao vermos a complexidade das coisas que são criadas, nós chegamos à conclusão que foi criado por alguém. Agora, quem é esse alguém? É a revelação especial que vai nos dizer, as Sagradas Escrituras. Então, a revelação geral, que são as coisas que foram criadas, nos apontam que há um Deus, e por isso nós não podemos negar a existência de Deus, e é por isso que em Romanos 1 vai dizer que todos são indesculpáveis, porque Deus se revelou por meio das coisas que foram criadas, mas é uma revelação que leva à condenação. Ninguém pode dizer que não sabia que existia Deus. Agora, a revelação especial é aquela que vai nos apontar quem é esse Deus, qual é o plano de redenção que Ele fez, e nos aponta que Jesus Cristo é o Deus que encarnou e morreu para pagar a dívida que era nossa. Então, nessa parte nós vamos ver que no estado original, ou seja, assim que Deus criou todas as coisas e o ser humano, nós fomos criados em bondade, inteireza e liberdade. Tanto que Deus diz que foi tudo muito bom. Até lá ele estava dizendo que a criação era apenas bom. Deus criou os céus, a terra, as plantas, e sempre ele terminava dizendo, bom, muito bom, aliás, bom. Criou os peixes, bom. Animais, bom. Criou o ser humano, muito bom. Por isso que na teologia se diz que o ser humano é a coroa da criação, ou seja, a obra-prima da criação. Não para nos trazer orgulho, obviamente que não, porque foi Deus, é Deus que merece toda a glória, mas é o ápice da criação, é o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós vamos falar diversas vezes a respeito da imagem e semelhança de Deus, mas é bom nós definirmos um pouco o que é isso.
ser criado à imagem e semelhança de Deus é como se nós fôssemos sombras de Deus. Não somos iguais, somos semelhantes. Semelhantes em que sentido? No sentido de que alguns atributos de Deus foram dados a nós. Nós podemos pensar por quê? Porque Deus pensa. Nós podemos raciocinar porque Deus raciocina. Nós podemos amar porque Deus ama. E assim por diante. Diversos atributos de Deus são transmitidos para nós. E assim nós representamos Deus nessa terra. Daqui a pouco nós vamos falar o que implica essa questão. Então, nós fomos criados completos e sem necessidade de merecer nada. Nós fomos criados de uma maneira completa para a glória de Deus. Qual que era a missão ali de Adão e Eva? Era serem vice-gerentes de Deus na terra. Deus mandando os seus representantes, Adão e Eva, com as suas funções. Então, Adão, em especial, ele tinha a função de ser o sacerdote da criação. Ele seria aquele responsável em levar a criação à adoração a Deus. E ele falhou, como nós vamos ver mais para frente, quando Eva pecou. Então, aqui nós temos o estado original criado, depois nós temos a questão da metáfora da liberdade, que é muito importante, pois Adão e Eva foram criados com liberdade, mas uma liberdade dentro da lei de Deus. Não é uma liberdade para fazer o que eles bem entendiam. Vocês já devem ter visto alguma reportagem de quando é apreendido algum animal selvagem que está andando na cidade. Eles vão lá, eles prendem esse animal selvagem e depois eles soltam ele para a mata de onde ele veio. E o que as pessoas dizem na reportagem? Agora ele está também, mas está livre. Alguém falou livre aí, né? Quem falou? Alguém falou livre. Agora ele está o quê? Livre no seu habitat. Mas ele está livre. Agora ele vai viver a sua liberdade. Supondo que é uma onça. A onça foi solta lá na mata. Agora ela é livre. Ela é livre para quê? Para fazer o que ela quer? Na verdade é, né? Porque ela tem um instinto. Não foi boa essa minha fala. Mas assim, ela vai gozar da sua liberdade para fazer aquilo que ela foi programada a fazer. Ela não vai poder, agora eu sou livre, eu vou voar. Ela não pode voar. E hoje em dia é bom pontuar que isso é verdade. Não pode voar. Então, ela não é livre para fazer o que ela bem entender. Ela é livre para ela viver aquilo que foi programada para ela. Então, o ser humano, da mesma maneira. Nós fomos criados livres, o Adão e Eva lá atrás, para viver de acordo com as regras que Deus estipulou. Da mesma maneira, Adão e Eva não poderiam dizer, agora somos livres, vamos sair voando. Somos livres, vamos viver embaixo da água. Não, eles são livres para viver de acordo com aquilo que Deus estipulou. Então, além disso, terceiro ali, a comunhão intencional. Nós vimos, acho que não cheguei a ler essa parte, mas na sequência da leitura de Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele passeava pelo jardim na viração do dia e ele mantinha comunhão com Adão. Então, essa comunhão intencional, quando Deus caminhava no jardim, e ele estipulou o 7º dia para focar inteiramente no vínculo de amor deixando o cosmo um pouco de lado. O que isso significa? Quando Deus criou todas as coisas, ele criou em 6 dias e separou o 7º dia para que fosse um dia especial de consagração a Deus. E ele aponta para isso. Hoje nós utilizamos esse dia como sendo o domingo, mas é o dia do descanso. O que é o dia do descanso? É um dia para não fazer nada, ficar deitado na rede, pensando na morte da bezerra? Alguém acha que é isso? Bom, eu já achei. Mas não é. É um dia designado para nós esquecermos das nossas atividades seculares. E esse secular aqui, põe bastante entre aspas, tá? Porque depois eu vou falar a respeito disso. Mas é o nosso trabalho, as nossas atividades semanais, para nos dedicarmos exclusivamente a Deus. Um dia separado para isso. É um dia que, inclusive, mostra para nós que o mundo não precisa de nós para funcionar. Se em um dia nós estamos parados, é porque o mundo não precisa de nós para ele funcionar. Nós reconhecemos que é Deus que está sustentando todas as coisas.
E por fim, depois que Deus criou todo esse contexto, ele coloca lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, dando o privilégio de o ser humano, Adão e Eva, honrar a Deus não comendo de uma única árvore, enquanto se podia livremente comer de todas as outras. Então, é como se você fosse convidado na casa de alguém para participar de alguma refeição, e a pessoa fala, ó, você pode comer de tudo que está aqui. Tudo que eu preparei aqui, fica à vontade, a geladeira está ali, fica à vontade, pode abrir lá o armário, comer tudo. Só não come aquele brigadeiro que eu deixei ali para minha filha, porque ela gosta demais daquele brigadeiro. Então não como o brigadeiro da minha filha, mas de resto você pode comer tudo, tá bom? Tá bom. Essa visita, quando vai embora, olha, o fulano lá não deixou eu comer o brigadeiro. E na primeira oportunidade que ele tem, ele vai lá e come o brigadeiro. Então é o que Deus fez. Ele deu a oportunidade para que o ser humano comesse de tudo que ele tinha ali, mas ele foi lá justamente naquilo que não podia, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós temos a entrada do pecado no mundo, certo? E só um panorama geral da questão da criação. Então, como esse mandato da comunhão, ou esse mandato espiritual, como ele afeta a nossa vida prática hoje? Esse mandato espiritual afeta a nossa vida no seguinte sentido. Foi uma ordem de Deus, um dever de Deus e um grande privilégio de Deus nós podermos nos relacionar com Ele. Por conta do pecado, como eu já disse, nós sempre vamos fugir de Deus. E nós, como o reverendo Robert falou hoje, novas criaturas lavadas pelo sangue do Cordeiro, nós devemos buscar manter comunhão com Deus, pois agora isso é possível. Então, quando o pecado entrou no mundo, houve uma separação entre Deus e o ser humano. Esse relacionamento ele foi quebrado. Agora, quando Jesus Cristo vem, morre e ascende aos céus, ele restaura esse relacionamento. É por isso, por causa da obra que Jesus Cristo fez, que nós agora temos acesso a Deus Pai. É por isso que nós oramos, nos dirigindo a Deus Pai, em nome de quem? Jesus. Por quê? Porque é por meio da obra que ele fez que nós temos a nossa relação restaurada com Deus. Então, como aplicação prática da nossa vida a questão do mandato espiritual, nós deveríamos buscar diariamente nos relacionar com Deus. A Bíblia não diz que Deus nos amou a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós? E nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas? A gente tem uma tendência, infelizmente, em achar que amor é uma coisa, formigamentos pelo corpo, ou algo muito abstrato, quando, na verdade, o amor é nos dito na Bíblia que são ações concretas. Então, nessa mesma passagem que eu falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele fez alguma coisa, certo? Então, ele fez alguma coisa. Todas as vezes que nós vamos verificar nas Escrituras que há uma expressão de amor, na sequência há uma ação. Ama e age. Então, como é que nós podemos demonstrar amor para com Deus? Lá nas epístolas de João, na primeira, na segunda, no Evangelho de João, vai ser enfatizado muito isso, que nós demonstramos amor a Deus obedecendo a sua palavra. Ou seja, uma ação. Eu amo a Deus e demonstro que eu o amo ao obedecer a sua palavra. E dentre as determinações que ele nos dá, manter comunhão com ele é uma delas. Por exemplo, orai sem cessar. É uma ordem ou não é? Então, quando nós oramos, nós estamos nos comunicando com Deus. Quando nós lemos as Escrituras, Deus se comunica conosco. Então, estamos numa relação. Um fala e o outro fala. Então, um dos meios de nós nos relacionarmos com Deus é orando, é lendo a Bíblia e fazendo tudo aquilo que ele nos determina. Segunda ordem, eu coloquei em 3 aplicações aqui também, para manter o padrão presbiteriano, sempre 3, né? Então são 3 aplicações nesse ponto, depois mais 3 nos outros. Então, primeira, buscar relacionar com Deus. Segundo, não deixar de congregar. É uma das instruções que nós recebemos nas Escrituras. Não deixem de congregar.
reverendo Robert falou bastante a respeito disso hoje de manhã. A igreja, o povo de Deus reunido a fim de adorar a Deus. Então é um meio de graça para todos nós. Eu gosto sempre de falar o que é um meio de graça. Um meio de graça é como se fosse um fio pelo qual Deus derrama a sua graça a nós. Então, quando nós estamos querendo a graça de Deus na nossa vida, nós temos que utilizar esses meios que Deus coloca à nossa disposição. Pense aqui nesse ar-condicionado aqui, que pouca gente consegue vê-lo, né? Mas tem aqui um ar na minha frente. Se ele tivesse ali diversos fios que estão ligados até mim. Cada fio desse é um meio pelo qual Deus derrama sua graça sobre a minha vida. Por que ele faz assim? Porque é o jeito que ele escolheu. Ele falou que ele faz assim. Então, ele usa, por exemplo, um dos fios é a oração. O outro fio é a palavra dele. O outro fio é a comunhão com os irmãos na igreja. O outro fio é participar dos sacramentos, Santa Ceia, batismo. Então, ele tem esse monte de fio que vem até mim. São meios que Deus derrama a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos ignorar esses meios de graça e achar que Deus vai derramar sua graça sobre a nossa vida, assim, ó, embora ele possa fazer. Mas não é o modo normal como ele age. Ele pode agir de maneira extraordinária e age, mas ele nos instrui a utilizarmos esses meios para que ele derrame a sua graça sobre a nossa vida. Lembrando que graça é um dom imerecido, é um presente que ele nos dá. E por fim, que eu já adiantei, demonstre amor a Deus, obedecendo a ele. E você só sabe quais são os mandamentos dele, para você poder obedecer, se você ler a palavra. Senão, não sei o que ele mandou eu fazer. Hoje, aqui na liturgia, nós lemos uma passagem muito interessante de Efésios 4, que tem uma lista lá de coisas, né? Não minta, não fale bobagem, ame o seu próximo. Tem uma lista lá de comportamentos que são exigidos de nós, crentes. Então, você está na dúvida do que é e do que não é para fazer? Dá lá uma lidinha em Efésios 4, você vai saber lá o que é para fazer e o que não fazer. Certo? Então, terminamos aqui esse mandato espiritual e entramos aqui no capítulo 2, que é o mandato social. Alguma dúvida do mandato espiritual? É mais tranquilo. Esse aqui é um pouquinho mais difícil e o último é o pior, tá bom? A gente vai engrossando o caldo aqui conforme vamos caminhando. Mandato social. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Está lá em Gênesis 2:18. Então Deus fez primeiro Adão, primeiro assim, da humanidade, né? Já tinha criado todas as coisas, criou Adão e viu que não tinha ninguém semelhante a Adão. Adão foi lá, ele estava sozinho ainda quando ele deu o nome a todos os animais. Então Deus não achou ninguém e resolveu criar a mulher para ser uma auxiliadora dele. Quando nós estamos falando de mandato social, o primeiro exemplo de mandato social que temos é a relação entre o homem e a mulher aqui, que posteriormente implica no casamento. Mas o mandato social se refere à nossa relação com o próximo. Então, está dentro do mandato social o modo como eu me relaciono com minha esposa, o modo como eu me relaciono com as minhas filhas, com os meus pais, com meus avós, com meus colegas de trabalho, com os irmãos da igreja. Então, toda a relação entre ser humano está dentro do mandato social. Então, primeiro, mandato espiritual, nós com Deus. Segundo, mandato social, nós com o próximo. Então, o primeiro exemplo é que Deus uniu o homem e a mulher. Então, ele diz que a mulher, como sendo auxiliadora, ela seria uma ajudadora apropriada para o homem. Ajudadora para quê? Para ele cumprir a missão que Deus deu a ele. Os 3 mandatos. Então, ela ajudaria a ele. Olha que interessante, que Deus não colocou o homem lá para ficar ocioso no jardim. Ele teria que cultivar, proteger o jardim, teria, em resumo, que trabalhar. E isso é antes da queda. Logo, trabalho não é consequência do pecado. Tá bom? Que fique bem claro. Por quê? Porque a gente demoniza trabalho hoje, não é verdade? Geralmente a gente não quer trabalhar. E a gente fala que, ou a gente
tenta mostrar que o trabalho é consequência do pecado, mas não é. O trabalho é anterior ao pecado, embora por causa do pecado, o trabalho vai se tornar muito mais pesaroso, muito mais difícil, muito mais complicado. Mas não é para demonizar o trabalho em si. Então Deus vai lá e coloca ela. É interessante que o termo ajudadora, que está na sua palavra aí, ele dá uma intenção no original de termo, é um termo de força militar vital para a vitória. Ou seja, é um termo, esse ajudadora, é um termo que diz que se a pessoa não tiver essa ajuda, ela seria derrotada. É como se você estivesse com um exército de 50 pessoas enfrentando um exército de 100 mil pessoas. E aí, para te ajudar, vem um exército de 1 milhão de pessoas e você derrota o seu inimigo. Ou seja, esse ajudador é um termo que, se não viesse esse exército de 1 milhão de pessoas, você seria derrotado pelo outro exército. Então, é uma ajudadora fundamental, as mulheres, na missão que o homem tem a exercer. Então, a mulher como auxiliadora e o homem como cabeça, ou seja, o homem liderando através do serviço, deixando pai e mãe e se unindo à sua mulher. Então, o homem como a função de liderar o lar. Abram aí, por gentileza, em Gênesis 3:9. Eu acho que eu não anotei ele aqui. Alguém tem uma Bíblia fácil aí? Eu. Abra aí em Gênesis 3:9. Vou pedir para alguém ler. Consegue ler aí? Não, mas não precisa de Bíblia não, pode ler aí. Gênesis 3:9. Todo mundo ouviu? Vai ler de novo, tá? Só um minutinho. Não, peraí. Só para eu contextualizar. Aqui, Eva havia comido do fruto proibido. Alguém tem dúvida que Eva comeu primeiro o fruto? Não, tá. Então, a Eva comeu primeiro o fruto. Depois ela fez o quê? Deu ao marido o quê? Comeu. Tá? Então, os dois pecaram, começando por Eva. E passou para Adão. Agora, Deus veio na viração do dia, como era costume, ou seja, era um hábito, e Adão e Eva vão lá e se escondem. E aí vem a passagem. Por gentileza, lê de novo. E chamou Deus quem? O homem. Os dois não pecaram? Exatamente. O homem era o líder. Tem um comentário de John Piper que é bem interessante. Que ele diz que, suponha que tem um lar com um casal em constante conflito, supondo que a maior parte da culpa é da mulher, mas aquele em pé de guerra, ele faz um comentário assim: se Jesus Cristo chegasse na sua casa e batesse lá para tentar resolver o problema, quem que ele ia chamar? Mostrando que esse papel de cabeça do homem é de liderar o seu lar. Por isso que muitas vezes nós vamos ver a citação de que o homem é o líder espiritual do seu lar. Então, o homem tem a responsabilidade de liderar a sua casa. Responsabilidade essa que, infelizmente, muitos homens não exercem e jogam para quem? Para a mulher, que fica sobrecarregada com seu serviço de auxiliadora, de alguém que não quer seguir o que Deus pede para que ele faça, e ainda fica tendo que ser o cabeça da casa. Havendo assim uma distorção, e aí daqui para frente só coisas ruins, obviamente, porque sempre que desobedecemos às instruções de Deus, consequências ruins virão. Então, o plano original de Deus estava aqui. Então, a base divinamente ordenada para o casamento está aqui, na completariedade entre o homem e a mulher, os dois formando uma só carne e assim formando uma família, cidades, estados, países, etc., por meio desse primeiro casal. Então, aqui nós temos algumas implicações para a nossa vida hoje. A questão do relacionamento, do mandato social. Então, nossa responsabilidade social começa na compreensão daquilo que Deus criou. Então, é importante nós entendermos que há diferenças entre homem e mulher. Infelizmente, de novo, nós chegamos àquela citação famosa que Chesterton fez, que um dia a gente ia ter que ensinar
ou provar que a grama era verde. E a gente chegou nesse tempo. E nós precisamos enfatizar que homem e mulher são diferentes. Então, homem e mulher são diferentes biologicamente. Para começar, cromossomos diferentes, certo? XX, XY, biologicamente, questão hormonal e tudo mais, então, biologicamente, homem e mulher são diferentes. Também nos papéis. Deus cria a mulher, como nós vimos, com o papel de submissão e auxiliadora no desempenho do trabalho do homem. Vemos o homem como o papel de liderança, uma liderança servil. E uma observação importante sempre quando nós falamos a respeito de submissão. Submissão da mulher ao marido. Há aqueles que vão dizer que é um demérito para a mulher ser submissa ao homem. Lembrando que ser submissa não é ser complacente, né? Não é falar amém para tudo que o homem fala. Mas um exemplo claro da submissão é quando você vai trabalhar num local que você precisa daquele emprego e você vai ser submisso ao seu patrão. Você vai tratá-lo com respeito, embora você possa falar com ele a respeito de alguma coisa que ele esteja fazendo errado para ele arrumar. Mas se a submissão da mulher fosse demérito, seria um demérito para Cristo, porque o paralelo é com Cristo. Logo, Cristo ser submisso ao Pai, como ele fala nas Escrituras, seria também um demérito. Então, as Escrituras nos colocam a submissão da mulher ao homem, o homem submisso a Cristo, e Cristo, em um sentido bem difícil de nós aprofundarmos agora, submisso ao Pai. Então, nós temos essa ideia da submissão, mostrando a diferença entre ambos. Depois, nós temos que entender que o homem e a mulher se complementam, e nessa complementariedade eles são um exemplo para os filhos, tanto de como ele deve se comportar como homem, como ele deve se comportar como mulher, caso seja mulher. Então, você tem um filho casal, ele vai observar o comportamento de ambos. E é impressionante quando a gente tem filho, como que a gente muda, né? Grande parte aqui tem filho, acho que talvez até todos, mas grande parte tem. E é impressionante como tem coisas que a gente faz quando nós não temos filhos e depois que a gente tem, a gente não faz mais. A gente fala assim, tá ali do meu lado e tá olhando. Eu acho que eu não vou fazer isso. Então, Deus nos dá a graça de poder sermos mudados por uma criança pequenininha que está do nosso lado, observando aquilo que nós estamos fazendo e imitando aquilo que nós estamos fazendo. Então, entender que o casamento não é baseado em sentimento, essa questão de dentro do mandato espiritual, do mandato social é muito importante, porque hoje em dia, na nossa sociedade, infelizmente, o sentimentalismo tem ganhado muito espaço. O que significa sentimentalismo? Aquilo que eu quero para mim e não me importo com o outro. É por isso que você vai ver como justificativa para divórcios a famosa expressão eu não o amo mais, ou eu não a amo mais. Ou seja, baseado no sentimento. Quando nós vamos ver que, pelas Escrituras, o casamento é baseado na aliança e nas promessas que são feitas entre ambos. Então, baseado nessas promessas que você faz entre ambos e perante Deus, é que você não pode dizer, vou me divorciar porque não o amo mais. Porque o nosso casamento não é baseado em sentimentalismo. Sentimentalismo é baseado, como já disse, nas regras da aliança e nas promessas que foram feitas entre ambos. E por fim aqui, lembrar que o segundo principal mandamento é amar ao próximo como nós mesmos. Então, quando Jesus Cristo ele resume os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós já estamos vendo como nós devemos tratar o nosso próximo e como nós devemos agir aqui na questão do mandato social. Se nós levarmos a sério o amar ao próximo como a nós mesmos, nós já resolvemos todos esses problemas. Porque amando ao próximo amando ao próximo como a nós mesmos, nós vamos evitar, por exemplo, discussões aleatórias, vamos evitar falar mal do outro, difamar o outro, vamos evitar mentir para o próximo, nós vamos buscar servir ao próximo, só amando ao outro como a nós mesmos. Então, Deus nos deu essa ordem aqui. Então, só para não passar batido e falar que eu não li o slide,
Aqui nós estamos vendo o padrão divino e a aplicação prática na nossa vida. No primeiro, as diferenças biológicas. Então, no sentido de não ceder aos discursos, eu coloquei ali da ditadura da biologia. Isso aí eu vi ontem numa postagem de um site que defende ideologia de gênero, falando que a biologia não pode determinar que alguém seja homem e mulher. E eles chamam isso de ditadura da biologia. Então, eles querem dizer que a biologia não define quem é homem e quem é mulher. Então, nós entendendo aqui que Deus criou desta maneira, nós refutamos essa ideia. Então, a biologia, ela é criação divina e ela claramente identifica o que é o homem e o que é a mulher. Daqui a 100 anos, se tiver lá 2 esqueletos e fizerem exame de DNA, vão descobrir quem era o homem e quem era a mulher, com base nas evidências biológicas. Complementaridade, submissão e liderança. O homem lidera servindo, e ali eu coloquei a nota que eu já tinha lido aqui a respeito de Cristo sendo submisso ao Pai, mostrando que a submissão não é demérito, e sim funções diferentes para cada papel. Fundação familiar, o casamento não é baseado em sentimentos, como nós já disse, mas sim na aliança e nas promessas feitas. E, por fim, a questão da influência que Deus coloca sobre nós quando nós vamos influenciar os nossos filhos, né? Então, o nosso comportamento influencia os filhos, e amar o próximo como nós mesmos, nós já resolvemos a grande parte desses problemas relacionados ao mandato social. Alguma dúvida a respeito de mandato social? Lembrando que estamos estudando cosmovisão, então estamos estudando as lentes pelas quais nós vemos o mundo. Então nós estamos estudando como foi que Deus criou o homem e a mulher e o que ele exige de nós para vivermos aqui de maneira que agrade a ele. Então nós já vimos que como nós devemos agradar a Deus, mantendo um relacionamento com ele, mantendo um relacionamento com o nosso próximo e agora mantendo um relacionamento com o cosmo. Mandato... Ixi, saiu errado ali, meu irmão. Não é mandato espiritual ali em cima, não. É mandato cultural. Tá bom? Capítulo 3 ali, mandato cultural. Então, Deus colocou a humanidade em um relacionamento singular com o cosmos, ou seja, com o universo, com as coisas que ele criou. E é uma questão de supervisão e mordomia. Ou seja, tudo que existe no mundo não é nosso. Tudo que Deus criou é de Deus. E nós estamos aqui para interagir com essas coisas para a glória de Deus. E como nós devemos nos relacionar com essas coisas que Deus criou? É isso que nós vamos ver aqui. Então, a ordem que Deus deu para que o homem tivesse domínio sobre as coisas que ele criou. O que significa isso? Governar, desenvolver e manter o cosmos. Então, a função do ser humano é governar, desenvolver e manter as coisas funcionando. Claro, sempre lembrando que Deus é soberano e é Ele quem governa todas as coisas. O homem, ele tem o seu papel, mas Deus utiliza o homem trabalhando para os propósitos dele, mas Deus é soberano para ele fazer o que ele bem entender. Por exemplo, a discussão hoje em dia muito forte é do... substituir o aquecimento global, como que é? Mudanças climáticas. O debate relacionado a mudanças climáticas. E diz que por ação do homem, a temperatura do mundo vai atingir não sei quantos graus, não sei em que ano, e isso vai causar a extinção da humanidade. Resumindo, grosso modo, é isso que estão pregando. Será que o homem é capaz de chegar a esse ponto? Não. Não por quê? Porque Deus é quem é soberano sobre todas as coisas. Então, o homem não é capaz de destruir a criação que Deus fez. Eu lembro, lá na época da seca, eu acho que foi em 2015, por aí, 2015, 2016, que teve uma seca muito forte. E, na época, eu acho que o governador era o Geraldo Alckmin, e ele falou, na época tinham secado as represas lá em São Paulo, ia ter desabastecimento, virou uma bagunça. E ele disse na época que, com o nível que estamos das represas, da Cantareira e tal, nós precisaremos de 10 anos para compor o valor e voltar ao estado normal. 10 anos chovendo a quantidade esperada.
Esse foi o discurso que ele deu. Aí, o que aconteceu? Deus mandou tanta chuva que, passados alguns meses, as represas já estavam funcionando a todo vapor. Então, assim, nada do que o ser humano possa fazer pode destruir aquilo que Deus criou, exceto se for parte do plano de Deus que isso aconteça. Então, soberania de Deus é isso, está tudo nas mãos de Deus. E isso não isenta-nos de não tratarmos a criação com responsabilidade. Mas nós temos que tomar o cuidado de não transformar a criação de Deus em um Deus, que é o que os discursos ambientalistas geralmente vão fazer. A mãe natureza, aquela coisa toda, e transformar a natureza em um Deus. Não é. É uma criação. Então, aqui nós temos a ordem de domínio de Deus para que o ser humano governe, desenvolva e mantenha o cosmos. Essa questão de desenvolver é muito importante também, porque nós vamos ver que na Europa cristã foi a que mais desenvolveu os estudos científicos a respeito da criação de Deus. Por quê? Porque eles observaram que Deus criou todas as coisas e nos deu liberdade de estudarmos a respeito dessas coisas. Por isso que ela se desenvolveu tanto na questão de tecnologia, na questão de medicamentosa, etc. Diferente de outras nações. Por exemplo, nações que achavam que se você começasse a mexer nas coisas que foram criadas, o Deus que ela adorava ficaria nervoso e mandaria fogo e mataria todo mundo. Então elas não se desenvolviam nesse sentido. Então é brutal a diferença que nós vemos de uma Europa na época das grandes navegações, em 1500, comparando com outras regiões pelo mundo que ainda viviam na rusticidade. Na verdade, até hoje nós temos civilizações ainda que vivem na rusticidade. Desculpa, gente. Mostrando que nós, como cristãos e reconhecedores do mandato cultural, nós devemos sim desenvolver a criação, aquilo que Deus criou e colocou na nossa mão para nós cuidarmos da maneira mais adequada possível. E aí nós temos o trabalho como um privilégio, como eu disse lá no início, que o trabalho não é fruto da queda, é uma prerrogativa real e uma responsabilidade original, no sentido de que nós devemos trabalhar sempre para a glória de Deus. Há uma ideia muito complicada em nossos dias, que eu até falei no começo, quando eu falei a respeito de trabalho secular, eu falei para vocês colocarem entre aspas, lembra? Porque não existe trabalho secular, porque todo trabalho é para Deus. Ou de segunda a sábado você trabalha para o diabo, e domingo trabalho para Deus. Todo dia, é de segunda a segunda, o nosso trabalho é sempre para Deus. Então, essa divisão entre trabalho secular e trabalho religioso é uma mensagem muito complicada dos nossos dias, achando que trabalho religioso é só o que a gente faz aqui. Então, se eu faço um churrasco na igreja, é trabalho religioso. Se eu estou aqui dando aula, é um trabalho religioso. Se eu estou cantando, é trabalho religioso. Mas quando eu sou dentista e estou lá de segunda a sexta fazendo obturações em alguém, aquilo não. Aquilo é trabalho secular. Não é. Todo o trabalho que nós fazemos é para a glória de Deus. E entender isso muda todo o jogo, muda toda a sociedade, porque imagina aí, se nós tivéssemos metade, não estou nem falando todo mundo, metade da população brasileira de crentes fiéis que trabalhavam com a ideia de que eles estavam trabalhando para a glória de Deus. Como ia ser diferente? Desde o advogado, o mecânico, o borracheiro. Só nessas 2 últimas semanas eu tomei golpe de uns 3 profissionais. E eu fico triste, para não falar com raiva, porque assim, se a pessoa fosse um crente fiel que reconhecesse que aquilo que ela está fazendo é para glorificar um Deus santo, ela faria de uma maneira diferente. Então isso faz toda a diferença no modo como nós agimos na criação, no mundo em que nós vivemos. Então, eu coloquei aqui esse texto no final, lá em Gênesis 2,15, mostrando que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Lembrando que essa palavra cultivar, ela tem a ver com trabalho. Nós vamos ver, tem um slide até melhor que fala sobre isso. Aqui, ó. A questão de cultivar tem a ver com adorar. Então, aqui nós temos que no Antigo Testamento, a palavra usada para cultivar revela uma verdade profunda sobre a nossa vocação. Vocação é aquilo que Deus nos chama a fazer. Ele nos chama a fazer por meio da vocação e Ele nos alimenta com os dons que é necessário para fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer.
Então, o exemplo que eu estava dando anteriormente, a pessoa tem a vocação, foi chamada por Deus para ser dentista. Eu não sou dentista, tá? Mas vamos supor. Então, a pessoa foi chamada por Deus, ela sente o desejo de ser dentista, ela quer ser dentista, ou seja, Deus a chamou, a vocacionou. E Deus dá os dons que ela precisa para fazer aquilo. Se a pessoa não tem o traquejo para pegar em coisas pequenas, provavelmente ela vai fazer alguma bobagem ali. Então, Deus vai alimentar a pessoa com os dons necessários para ela fazer aquilo lá. Então, nós temos aqui essa palavra bad, que lá no grego significa o cultivar, que está relacionado com culto e adoração. Aqui, ó, eu coloquei a palavra ali, tá vendo no cantinho ali no meio? Ali ele está como servir, mas é a palavra traduzida na nossa Bíblia como cultivar. Então, um homem para cultivar o jardim, servir. E ali ele tem diversas significações nesse sentido, de servir e de trabalhar, de atuar. Então, uma implicação importante para a nossa vida hoje é entender que os nossos cultos devem propiciar a adoração ativa aos crentes e não o mero assistir a apresentações. O que significa isso? Quando nós entendemos que o culto a Deus é um ato de adoração, é um trabalho que nós fazemos a Deus, uma das implicações é que nós todos viemos aqui essa manhã para nós adorarmos a Deus, prestarmos culto a Deus. É um trabalho que nós estamos fazendo a Deus. Então, não é um mero local para sentar e ficar como espectador, consumindo aquilo que é passado daqui para aí. Pois não, meu irmão? Exatamente, a palavra em inglês é service, né? É isso mesmo, mostrando essa palavra, o culto como um serviço, um ato de serviço. E a gente, por influência de outras teologias que andaram por aqui durante 500 anos, nós temos a intenção, nós às vezes pensamos que o culto é um local que eu sento para ser, quem falou? Servido, exatamente. E não que eu estarei servindo e prestando um serviço a Deus. Então, os irmãos que estão ali trabalhando ali, ó, na porta, o pessoal que está na transmissão, o pessoal que está cantando, o pessoal que está pregando, o pessoal que está aí, está prestando um serviço a Deus. E nós interagimos com Deus durante o culto, por meio da palavra, por meio da oração, por meio dos louvores. Então, cultivando a terra, determinação de Deus para nós, dentro do mandato cultural, nós temos umas implicações importantes aqui que eu quis frisar. Então, tudo o que fazemos é para Deus. Precisamos, então, de jornalistas, músicos, advogados, médicos, todos cristãos. Artistas, inclusive, pois assim você influencia a sociedade. E uma das funções nossas, como cristãos, é influenciar a cultura. Quando Jesus Cristo falou que seus discípulos, naquela época, e nós hoje, somos sal e luz nessa terra, é que nós não devemos ficar reclusos aqui no nosso cantinho e viver como se fossem monges, aqui cercados dentro do nosso mundinho. Não, nós devemos influenciar a cultura e a sociedade. E com tudo que nós fazemos, nós influenciamos, desde o modo como nós agimos com o nosso vizinho, até o modo como eu trabalho. E, inclusive, a parte de artes que eu coloquei aqui é muito importante. Se nós tivéssemos produções de filmes bons, cristãos, a sociedade com certeza estaria diferente. Mas filmes bons, porque geralmente os filmes antigamente que saíam, que eram cristãos, eram horríveis. Desde a imagem até a história. Hoje em dia estão saindo alguns melhores aí, uns muito bons, inclusive. Mas nessa questão da arte cristã sendo trabalhada, influencia a cultura de uma maneira imensurável. Relembrando que nós somos mordomos e não donos de nada. Tudo que, entre aspas, é nosso, na verdade, é de Deus. E nós temos que cuidar da maneira correta daquilo que não é nosso. Se nós cuidamos bem daquilo que alguém me emprestou, eu não vou cuidar daquilo que Deus colocou à nossa disposição. Muitas vezes nós, por orgulho, agimos como se fôssemos donos de alguma coisa. Então, devemos explorar e cuidar da criação. Então, aqui, sempre lembrando da nossa responsabilidade também. Nós não vamos sair tocando fogo na floresta aí por causa do discurso ambientalista. Não, nós temos o dever de cuidar, mas nós desenvolvemos a cultura e tudo mais.
Então, meus irmãos, mordomia, aquilo que Deus nos deu para nós administrarmos. Então, procriação e herança. Olha que interessante aqui, puxando o que a nossa querida irmã Vânia falou a respeito dos filhos. Esse autor aqui, Peter Kraft, eu acho que é assim que pronuncia, ele tem vários livros, dentre eles, Como Vencer a Guerra Cultural. E ele chama, eu peguei essa citação, eu acho que é desse livro, se eu não me engano foi desse livro. E ele diz o seguinte: a única coisa realmente necessária que poderíamos fazer para salvar a nossa civilização é ter filhos. Ele mostra aqui a nossa omissão como cristãos, que deixamos de ter filhos de alguns anos para cá. Podem reparar que foi diminuindo bastante a quantidade de ter filhos. Essa semana minha avó fez 99 anos, ela teve 12 e adotou um. Então, de lá para cá, você pode reparar, tinha gente que começava nos 12, né? Não, no 15, né? Tinha um 15, depois foi para 12, depois tinha um monte de gente que tinha 8 ou 9, depois foi para 7, 5, 4, 3, 1, e aí um grande período que ninguém queria ter mais. Quando queria era 1. Era mais ou menos isso. E, graças a Deus, parece que o movimento está voltando. A mulherada aí está voltando a ter filhos, pelo jeito. Mas tem uma observação importante a respeito de filho, que vamos falar daqui a pouco. Mas, ele diz isso porque ter filhos e criá-los, o quê? Na palavra. Cumprir o que as Escrituras dizem e inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Porque também não adianta você ter 30 filhos e deixar que o mundo crie. Aí você não adianta nada. A ideia é filhos para que eles sejam cuidados e criados dentro da disciplina bíblica, para que eles, sendo um integrante da família de Deus, também possam influenciar o mundo, influenciar todas as esferas pelas quais ele participa. E aí eu coloquei aquele final ali, um chamado urgente. Por quê? Porque não é todo mundo que pode ter filho. Então, não dá para... É claro que a determinação bíblica que nós vemos lá em Gênesis, que continua até hoje, é o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, certo? Mas tem gente que não pode. Isso está dentro da esfera da soberania de Deus. Mas tem uma coisa que quase todo mundo pode. É difícil generalizar, né? Não vou falar que todo mundo pode. Mas que grande probabilidade aí que muitas pessoas poderiam fazer. Que é o quê? Adoção. Aí ontem eu estava fazendo uma conta assim de padaria. E o Brasil, ele tem hoje 5.240 crianças aptas à adoção. Ouviram o número? 5.240, vamos arredondar para 6. 6 mil crianças no Brasil esperando para serem adotadas. 6 mil. E hoje existe no Brasil 47 milhões de evangélicos. Ou seja, se uma parte dos evangélicos adotasse um filho, hoje não teria ninguém na fila de adoção. Então, uma coisa que é pouco falado nas igrejas a respeito de adoção. Mas adoção é um papel fundamental. Nós vimos hoje na palavra que foi pregada de manhã que nós fomos adotados. Deus nos adotou. Então, às vezes as pessoas têm muito medo a respeito de adoção. Mas e se vier com problema? Mas se a gente tiver filho, pode vir com problema também. Então, assim, o risco sempre tem, mas Deus dá graça. Então, que a sementinha seja plantada no coração de todo mundo, para que pensem mais a respeito dessa questão de adoção. Porque na Bíblia nós vemos como Deus trata as viúvas, os estrangeiros e quem? Os órfãos. Os órfãos. A questão de adoção é muito importante e está dentro de um papel do mandato cultural. Tanto é que os orfanatos começaram dentro de um contexto cristão. Eu não sei se os irmãos sabem, mas na época da Roma antiga, os filhos indesejados eram jogados dos muros de Roma, caíam e eram mortos. E foram os cristãos que começaram a ir lá e pegar essas crianças que não morriam e cuidar delas, adotar essas crianças e criá-las na palavra de Deus. Então, o contexto cristão está muito envolvido nessa questão de adoção. E antigamente, nas Santa Casas de Misericórdia, que era uma instituição católica, existia no muro, hoje em dia eu acho que não existe mais, se alguém é mais antigo aí talvez vai lembrar, daquele negocinho que você colocava o bebê ali e girava. Chegou a ver isso? Ou não? Mas existia. Ou seja, no muro das Santa Casas ou dos locais onde ficam as feiras, como que é o nome? Convento.
convento, nos muros, havia ali um buraco, e, por exemplo, a mulher tinha um filho e não queria aquele filho. O que ela fazia? Ela deixava para adoção. Ela chegava lá no muro, girava um negócio, aí colocava o bebê ali, girava o negócio, ou seja, essa coisa que girava... É isso? Oh, muito bom, obrigado, viu? A roda dos rejeitados. Então, aí colocava o bebê ali, girava, ele ia para o lado de dentro do convento. Aí as freiras iam lá, pegavam essa criança e cuidava dela, adotava ela. Ou seja, dentro de um contexto cristão também. Não precisava saber quem foi a mulher que deixou a criança lá, não precisava saber de nada. Mas é melhor do que essa moça matar essa criança ou abortar essa criança. Deixou lá, girou. Uma forma de agir dentro do mandato cultural. Infelizmente, as igrejas evangélicas têm pouquíssimos orfanatos. Mas isso é para outro dia. Vamos lá. Então, a queda que mudou tudo. Deixa eu correr aqui porque nosso tempo está acabando. Vamos já partir para o final. A questão do mandato cultural, o nosso dever de nós influenciarmos a cultura e a nossa sociedade em que nós vivemos. E nós chegamos aqui ao final de todas as coisas. Ou seja, os mandatos criacionais, que são os 3 que nós falamos, espiritual, nosso relacionamento com Deus, social, nosso relacionamento com o próximo, cultural, nosso relacionamento com a criação, foram dados perfeitos por Deus. Ou seja, era isso que Deus queria que nós cumpríssemos. Toma aqui a regra do jogo, Adão e Eva. Agora vamos cumprir essa regra. Aí eles desobedeceram, o pecado entrou, tudo ficou difícil, mas eles se mantêm funcionando. Então nós os quebramos. Ideologias humanas falham miseravelmente ao tentar consertá-los pelas próprias forças. Então você começa a ver diversos movimentos ideológicos tentando, entre aspas, consertar falhas nos mandatos criacionais. Então, onde falhamos como vice-gerente de Deus, essas ideologias tentam tomar o lugar de Deus. Então, Jesus Cristo reconcilia o nosso relacionamento com o Pai, restaura a dignidade da família humana e redime a nossa cultura e o nosso trabalho. E, por fim, só há uma solução para todos esses problemas dos mandatos criacionais que nós vimos, que é Jesus Cristo. É aquele que restaura todas essas relações. Então, você vai ver movimentos ideológicos tentando resolver a questão do trabalho, relação entre homem e mulher, relação entre povos, tudo isso vira pó quando nós reconhecemos que é Jesus Cristo que faz a restauração de todas as coisas. Daí a importância de nós vivermos de uma maneira que agrade a Deus, reconhecemos que temos essa regra do jogo para nós, Deus nos dando a regra, viva assim, relação comigo, com o próximo e com a cultura, e nos aprofundemos nesses conhecimentos para que nós possamos viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Sem esquecer que, fazendo isso, nós devemos também buscar outros que também façam, para que passem a fazer parte da família da fé, como foi pregado hoje de manhã e como nós acabamos de falar aqui, o processo de adoção. A conversão é a adoção, é um ímpio deixando de sê-lo e se tornando um filho de Deus. Alguma dúvida a respeito de tudo que foi falado até aqui? Bom, se não há dúvidas, há dívidas, certo? Então, vamos orar e pedir a graça de Deus para que nós possamos cumprir com a vontade dele durante essa semana. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que temos de estudarmos um pouco mais a respeito dos mandatos criacionais. Pedimos que o teu Espírito ilumine-nos cada vez mais, nos auxilie e nos ajude a viver desta maneira. Que nós busquemos dia a dia, buscar ter mais comunhão com o Senhor, utilizando todos os meios de graça que o Senhor coloca à nossa disposição. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos bem com o nosso próximo, que nós não mintamos ao nosso próximo, que nós não ofendamos ninguém, que nós não difamemos ninguém, que nós não fofoquemos, que nós vivamos de uma maneira que agrade a Ti nos nossos relacionamentos, entre família, trabalho, estudo e igreja. E pedimos, por fim, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária
para nós interagirmos com a cultura, com o nosso mundo. Não nos deixe ser influenciados por ideologias ímpias e pagãs. Faça com que nós cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, por meio do estudo aprimorado das Escrituras, e que assim nós trabalhemos e vivamos sempre de acordo com o que o Senhor espera de nós. Faça de nós vice-gerentes fiéis de Ti nesta terra, e que o Senhor nos dê graça para poder cumprir com tamanha responsabilidade, mas tamanho privilégio que o Senhor nos proporciona. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora, os nossos lares, cuide de nós durante todo esse dia e nos traga de volta à noite para que nós continuemos em adoração a Ti e faça com que nós aprendamos a utilizar o domingo, o dia separado para Te louvar, para Te adorar e para cultuá-lo. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.